Glória a Deus. Nós saudamos aos irmãos de todo o Brasil que estão reunidos nas igrejas, nas localidades. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Nós convidamos a todos para estarem de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós estamos transmitindo essa mensagem aqui do Manaim, de Vila Velha. E Deus tem nesta hora uma palavra, nesse momento onde a luta está acirrada. Deus tem uma palavra para o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 13. O Senhor quer nos dar uma maior compreensão acerca do lema que o Senhor nos deu esse ano. Então o lema está no versículo 17, mas para nós compreendermos melhor o lema, nós vamos ler a partir do verso 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 20, a partir do verso 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Podeis vos assentar. Irmãos, Judá passava por um momento muito difícil, porque os amonitas e os moabitas haviam se ajuntado contra eles. E o rei Josafá então faz uma oração ao Senhor. Ele começa a clamar e a buscar ao Senhor. E ele diz ao Senhor que eles não tinham como enfrentar aquela grande multidão. Senhor, essa batalha nós não podemos vencê-la. E então, como nós lemos, a partir do primeiro versículo que nós lemos aqui hoje, todo Judá, eles vieram para Jerusalém, de todas as cidades de Judá vieram para Jerusalém. Mulheres, crianças, pessoas idosas, todos estavam ali diante do Senhor. E o Senhor naquela hora era a única esperança daquele povo. E então a palavra de Deus nos diz uma coisa. A palavra do Senhor diz: então, naquele clamor, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E o Espírito do Senhor veio sobre a congregação, e o profeta começa ali a entregar uma palavra de Deus para aquela multidão. E ele estava dizendo então: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor. E o Senhor começa a falar com eles: olha, vocês não têm razão para o medo. E o Senhor depois vai dizer a eles aquilo que é o nosso lema para este ano.
O Senhor diz que eles não estivessem assustados com a grande multidão. A peleja não é vossa, a peleja é do vosso Deus. Irmãos, esta obra, ela é de Deus. Às vezes, na nossa fragilidade, nós ficamos preocupados, o que será da obra? A obra é do Senhor. E quem peleja pela igreja fiel é o Senhor. Nós temos lutas, nós temos aflições, nós enfrentamos adversidades, mas o Senhor é quem peleja por nós. E esse entendimento que a peleja é dele, porque a obra é dele, e a glória é dele. E o Senhor então diz ao povo de Israel: amanhã, ao povo de Judá, descereis contra eles. E o que é que nós vemos aqui? A palavra do Senhor. Era o profeta, o Espírito do Senhor tinha vindo para falar. Está difícil, a luta é impossível aos vossos olhos, os inimigos se levantam, são mais fortes do que vós. O Senhor tem uma palavra, o dono da obra tem uma palavra, o Senhor tem uma direção, e a nossa função é ouvir a voz do Senhor. Vocês estão buscando, vocês estão clamando, então vocês vão ouvir a direção do Senhor, porque a vossa vitória está no conselho do Senhor. Então o Senhor diz: amanhã descereis contra eles. Revelação. Às vezes eu vejo pessoas falando do lema deste ano, e elas não alcançaram na profundidade o que é o lema deste ano. Porque muitas vezes as pessoas só lembram de uma coisa: estáis parados. Estáis parados. Como se o lema deste ano fosse o seguinte: vai para casa, cruza o braço e deixa para lá. Mas o lema deste ano não é esse. O lema deste ano é um convite para buscarmos ao Senhor. O lema deste ano é um convite para ouvirmos a voz do Senhor. O lema deste ano é um convite para sabermos que esta obra é de Deus. E que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Na oração de Josafá, Josafá diz: Senhor, o Senhor governa sobre todas as gentes, sobre todos os povos. Irmãos, o Senhor tem controle de tudo, tudo está nas mãos dEle. E Josafá diz: na tua mão há força e poder. Irmãos, a palavra, o lema, não é uma palavra estáis quietos, pronto. Estáis parados, pronto. O lema não consiste só nesta palavra, estáis quietos. Mas o Senhor estava dizendo ali, revelação, havia revelação. O Senhor estava falando: amanhã descereis contra eles. É para descer, é para ir contra eles. E eis que sobem pela ladeira de Ziz. O que é isso? Revelação de como que o adversário estava agindo. A nossa luta não é contra homens, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, ela se trava contra as hostes espirituais da maldade que povoam as regiões celestiais. O adversário se opõe à obra de Deus. E quem está pelejando é só aquele que pode vencê-lo. E diz a palavra, mostrando aquilo que era o intento do adversário: olha, eles vêm pela ladeira de Ziz, e os achareis, vocês vão encontrá-los. Eles estão no fim do vale, revelação. Diante do deserto de Jeruel, revelação. Irmãos, a nossa batalha, ela tem de se dar com revelação. Não é braço cruzado, estou parado e deixa para lá. Nós estamos aos pés do Senhor, parados para ouvirmos o conselho do Senhor. Paramos para o Senhor nos dar os seus segredos e nos dar a vitória na batalha. Parados para o Senhor dizer como nós vamos pelejar nesta batalha. E aí vem o lema. Vocês ouviram o conselho? Vocês já ouviram a voz de Deus? O Senhor já deu a orientação? Como vocês vão agir? O que vocês vão fazer? A obra de Deus é assim. É um corpo que tem um cabeça,
O governo da obra não é de homens. O governo da obra não é um conselho presbiteral. O governo da obra não é um presidente. O governo da obra é a voz do Senhor. É o Senhor quem governa. É o Senhor quem dirige. E aí a palavra do Senhor nos diz, nesta peleja, você está ouvindo a voz do Senhor? Você tem o conselho do Senhor? Então nesta peleja você não tem de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor. Você vai parar, mas não é deitado, não é dormindo. Você vai estar em pé e você vai ver a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E continua: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Sair é a ordem do Senhor. Você vai à peleja, você vai sair ao encontro deles, mas quem vai dar a vitória é o Senhor. Mas você não vai ficar sentado dentro de casa cabisbaixo, chorando. Você não vai ficar de braço cruzado. Você vai fazer como o povo de Israel, você vai para o jejum, para a oração, para a madrugada. E Deus vai dar a vitória. A voz do Senhor vai dar a direção para a nossa vitória. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. E eles saíram ao encontro. Agora a vitória veio do Senhor. Mas se eles não saíssem, se eles não ficassem de pé, se eles não obedecessem o Senhor, viria a vitória? Não viria. Irmãos, nesta hora, nós vemos muita gente com muitas ideias, muita gente bem intencionada, que amam esse povo, amam esta obra. Olha, por que vocês não fazem assim? Olha, se fosse eu agia assim. Olha, nós podíamos agir de determinada maneira. Olha, eu tenho a solução para esse momento. Irmãos, nós estamos precisando de gente de jejum e de oração, de jejuns prolongados, de lágrimas, porque o conselho vai vir do Senhor. O conselho não vem da razão, o conselho não vem da mente humana. Irmãos, nesses 45 anos, foi isso que o Senhor nos ensinou. Ontem, eu fui tomado de uma alegria muito grande. Nós fomos a Belo Horizonte para uma reunião com os coordenadores, representantes de coordenações de todo o Brasil. Eram mais de 60 pastores de todo o território nacional. E eu confesso que eu fui preocupado, porque no momento de crise, de lutas, é natural que cada um tenha a sua visão, cada um tenha a sua opinião do que deve ser feito, daquilo que eu acho, daquilo que me parece. E eu estava preocupado com o entendimento daqueles que estão mais distantes de nós, como que eles estão vendo este momento. Será que alguém vai dizer que nós não estamos fazendo o que devíamos fazer? E era um sentimento humano meu. Mas ali eu pude ver uma das coisas mais belas desta obra, que é o ministério na obra do Senhor. Nós nos reunimos com pastores, todos com muito tempo de ministério, porque são coordenadores de regiões, alguns juristas no meio, desembargadores, juízes de direito, pessoas que conhecem do problema que nós estamos vivendo. E quando nós chegamos ali, um dos companheiros tomou a palavra e começou a colocar aquilo que lhe parecia. Imediatamente o Senhor deu uma revelação. E o Espírito Santo veio sobre nós. E o Espírito Santo tomou a direção da reunião. E o Senhor começou a nos falar através dos dons espirituais. E aquele pastor, aquele servo de Deus, um homem valente, dedicado à obra do Senhor, ama, luta pela obra, ele imediatamente, ele se assentou e deixou o Senhor dirigir todas as coisas. E o Senhor começou a nos falar.
e veio o quebrantamento, e o Senhor nos colocou de joelhos, e o Senhor disse quais eram os assuntos, o Senhor disse o que nós faríamos. E quando acabou aquela reunião, não havia uma voz dissonante, não havia alguém para dizer eu penso, eu acho, mas os testemunhos que nós ouvimos dos pastores que ali estavam foi: irmãos, ele se dirigindo ao conselho presbiteral, irmãos, a direção vem do Senhor. Irmãos, o Senhor vos levantou para este momento. Nós estamos solidários. Não há uma palavra, não há uma orientação. Há um povo para chorar com vocês. Há um povo para clamar com vocês. Há um povo para orar ao Senhor com vocês. Irmãos, a casa dividida, ela não subsiste. Mas nós encontramos ali um grupo de pastores que aprenderam o que é o ministério da obra. E eu saí dali entendendo uma coisa: Senhor, eu não tenho que temer, porque tem um povo cheio do temor de Deus. Senhor, se alguém fugiu, se alguém se acovardou, não importa. Existem homens valentes nesta obra. Existem homens cheios de temor de Deus. Existem homens preocupados com o rebanho, com a ovelha, que não estão buscando glória humana, que não estão buscando projeção pessoal, mas estão no temor de Deus, na dependência do Senhor, entendendo uma coisa: aquilo que o Senhor fez ali em Belo Horizonte. Ninguém, nenhum pastor, ninguém levantou para dizer: olha, a solução é essa, a ideia é essa. O Senhor falou conosco. Nós só tínhamos, nos prostramos e choramos juntos aos pés do Senhor, e Deus nos fortaleceu, e o Senhor nos abençoou, e o Senhor deu algumas direções para este momento que nós estamos vivendo. Irmãos, esta é a nossa bênção, essa é a nossa porção, e nós não podemos nesse momento, como Judá, numa hora difícil, não podemos nos esquecer da nossa história, daquilo que Deus nos ensinou. Esta obra tem um dono, esta obra tem um Senhor, Ele vela pela sua igreja, é Ele quem guarda o seu rebanho, e nós só temos uma coisa, irmãos, para nós vencermos. O Senhor não disse que a sua igreja não teria lutas, mas a vitória é nossa, a vitória é nossa. O Senhor peleja por nós. Só tem uma posição nesta hora, irmãos: não é hora de nos acomodarmos, não é hora de descansar, não é hora de estar somente parado. É parado para ouvir o comando, é parado para ouvir a voz de Deus. Sai-lhe ao encontro agora, sai, porque eu pelejarei por vós. Não temais, irmãos, não vos assusteis, irmãos. Esta obra é de Deus, e o Senhor pelejará por nós. E no tempo do Senhor, nós vamos entender tudo o que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. Mas a obra do Senhor sairá fortalecida, e o nome do Senhor será, mais uma vez, grandemente glorificado na vida do seu povo.